Eu sou o professor Alci Reis e agora nós vamos falar sobre a multiplicação. No caso da multiplicação, basicamente os problemas que acontecem são com relação ao posicionamento dos elementos no algoritmo de multiplicação. Então é relativamente simples de resolver. Agora, se você tem um pouco de dificuldade com relação à tabuada, então a sugestão é que você faça algumas multiplicações com a tabuada do lado. Essas multiplicações com a tabuada do lado vão ajudar muito a memorizar determinadas operações, né, ou determinados cálculos que são necessários ao longo de uma operação de multiplicação, ok? Não se esqueçam de inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas aulas. Então vamos lá, pessoal. Então, na multiplicação, vamos supor que eu tenha essa operação aqui, ó. Eu tenho lá, deixa eu colocar aqui, ó, multiplicação. Então, eu tenho ali 5 vezes 84. Ok? Na hora de fazer essa multiplicação, eu coloco o número que tem mais algarismos primeiro, 84, e o que tem menos algarismos depois, ou que tem a maior quantidade de zeros. Então, olha o que vai acontecer. Olha lá. 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 5 vezes 8, 40. E 2, 42. Correto? Bem, o que acontece é o seguinte. Alcir, eu sei que a ordem dos fatores não altera o produto. Teria problema se eu colocasse o 5 em cima e 84 embaixo? Não teria problema. Por que a gente normalmente coloca o que tem mais algarismos primeiro, o que tem menos algarismos, ou que tem a maior quantidade de zeros depois? Porque na hora que você vai fazendo a multiplicação, aqui vão aparecendo parcelas que vão ser somadas para chegar no resultado final da multiplicação. Então, quanto menos algarismos eu tiver aqui embaixo, menos elementos eu preciso, menos números eu preciso somar para poder chegar no resultado final. Então, é só por isso. Quer ver um outro exemplo? Olha lá, vamos supor que eu tenha 431 e vou multiplicar 431 por 27. Certo ou não? Então, na hora de fazer isso, eu vou pegar primeiro o 431, que tem mais algarismos, depois o 27. Por quê? Porque como aqui eu vou ter que multiplicar 2 algarismos pelo 431, eu vou ter 2 elementos para somar. Se fosse o contrário, eu teria 3 elementos para somar, se fosse 431 vezes 27. Só por isso. Mas o resultado não muda em nada. Olha lá. Vamos embora, olha só. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Vão 2. 7 vezes 4, 28. E 2, 30. Agora eu passo para o próximo algarismo. Olha lá. 2 vezes 1, 2. Eu começo aqui. Alcir, por que aqui não aqui atrás? Porque agora eu estou multiplicando o algarismo das dezenas. Então o resultado vai aparecer na dezena lá, tá vendo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Então agora basta somar lá. 7, 1 mais 2, 3. 0 mais 6 dá 6. E 3 mais 8 dá 11. Então o resultado final é 11.637. Ficou claro isso? Então, o posicionamento, na hora que eu multiplico um algarismo, né, que corresponde às dezenas, eu tenho que colocar a primeira unidade em dezena. E por aí vai. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Agora, olha o que acontece quando eu tenho 3,19 vezes 12. Olha lá. Esse 12 é maior do que 3,19. Só que eu vou pegar o que tem mais algarismos. Então, eu vou pegar primeiro 3,19. Depois eu vou multiplicar por quanto? Por 12. No caso da multiplicação, observe que não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu só ordeno os algarismos ali de acordo com a posição. Então, aquilo ali vai ficar como? Olha só. 2 vezes 9 dá 18. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou multiplicar esse aqui que é o da dezena. Então, 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Agora eu somo. 8. 3 mais 9 dá 12, vai 1.
1 e 6, 7 e 1, 8. E desce o 3. Agora, gente, a novidade está aqui. Como eu multipliquei por números que têm vírgula, então eu vou contar quantas casas decimais eu tenho na operação para colocar minha vírgula. Eu tenho 2 casas decimais no primeiro. Aí, se tivesse no segundo, eu somava tudo, o número de casas decimais. Então, eu olho, aqui eu tenho 2, não é? Então, eu conto 2 casas, 1, 2, e ponho a vírgula. Então, o resultado dessa operação aqui é 38,28. Agora, nós vamos fazer essa operação aqui, ó. 4,26. Eu vou multiplicar isso por 102. Eu troquei a folha aqui porque estava ficando apertado. Então, olha bem. Vamos lá. 4,26 vezes 102. Eles têm a mesma quantidade de algarismos. Então, a princípio, não faria diferença colocar um ou outro. Só que como esse tem zero, fica mais fácil colocar ele como o segundo fator. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Eu vou pegar 4,26 e vou multiplicar isso por 102. Olha lá, olha o que vai acontecer aqui. Ó. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 2 vezes 4, 8. Agora, o zero, se eu multiplicasse cada um deles, ficaria 0, 0, 0, tá certo? Que depois ia somar com o de baixo. Então, quando acontecer isso aqui, basta descer o zero para a casa em que ele está, que no caso ele está na dezena, desce o zero para a dezena. E depois faz a multiplicação da centena utilizando a mesma linha. Olha lá, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 4, 4. Agora, olha o que vai acontecer. 2, 5 mais 0 dá 5, 8 mais 6 dá 14, vai 1. 1 e 2, 3 e 4. Tá certo ou não? Então, agora que eu fiz essa operação, olha lá, tá vendo aqui? Ó? Agora que eu terminei de fazer a operação, eu conto quantas casas decimais eu tenho. No caso da operação inteira, só tem o número de cima, com 2 casas decimais. Então, eu conto 2 casas decimais e coloco a vírgula. Então, o resultado dessa operação é 434,52. Qual foi o único cuidado que eu tive que ter aqui, Alci? Qual a única novidade? O caso de aparecer zero. Apareceu zero, desce com ele para a casa correspondente e continua a multiplicação na mesma linha. Quer ver? Ó, vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha essa operação aqui. Ó. 6,87, eu quero multiplicar isso aqui por 0,31. Então, olha lá, 6,87 eu vou multiplicar por 0,31. Então, aquilo ali vai ficar assim, olha só. Vamos multiplicar. Alci, por que você colocou esse 0,31 por baixo e o outro em cima? Porque tem zero, tá vendo? O que tiver zero, eu dou opção para ser o segundo fator. Então, vai ficar 1 vezes 7, 7, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 6, 6. Agora, 3 vezes 7 vai dar 21, vão 2. 3 vezes 8, 24, e 2, 26, vão 2. 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. Olha lá, ó. Ah, por que você fez o traço e não multiplicou por zero? Porque multiplicar por zero não vai dar nada. Então, aquilo ali vai ficar 7, 8 mais 1 dá 9, 6 mais 6 dá 12, vai 1, 1 e 0 dá 1, e desce o 2. Agora eu vou ver quantas casas decimais eu tenho nessa operação. Eu tenho 1, 2 no número de cima, 3, 4, contando com o número de baixo. 1, 2, 3, 4. Então, eu conto 1, 2, 3, 4 algarismos e ponho a vírgula. Tá vendo lá? Então, o resultado dessa operação aqui é 2,1297. Aí depois, se eu multipliquei por 6 e deu um resultado 2, observe que esse número aqui é um número menor do que 1. Então, como ele está entre 0 e 1, ele vai reduzir o resultado dessa multiplicação. Está claro ou não? Então, isso aqui sempre acontece. Quando você pega um número que é maior do que 1 e multiplica por outro que está entre 0 e 1, o resultado fica menor do que o número anterior. Está claro, pessoal? Então, agora lá. Vamos fazer um último exemplo aqui
para poder matar essa parte da multiplicação. Vamos supor que eu tenha um número 4,02 e vou multiplicar isso aqui por 0,001. Olha lá, tem essa multiplicação. Olha, observa bem, esse aqui tem mais algarismos do que esse, só que esse tem mais zeros, então eu vou colocar ele segundo. Então eu vou colocar lá primeiro, olha só, vou fazer a multiplicação aqui para não ficar muito apertado. Então eu vou colocar 4,02, eu vou multiplicar isso aqui por, olha lá, 0,001, tá certo? Então aquilo ali vai ficar assim, ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 4 dá 4, certo? Multiplicar os outros zeros não vai fazer diferença nenhuma. Então agora basta contar o número de casas decimais. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas na operação toda. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, eu vou ter que contar 5 casas da direita para a esquerda. Então, eu vou contar 1, aqui, ó, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, completa com 0. 4, 5 casas. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, o resultado deu 0,00402. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, mais uma vez eu insisto, volta no vídeo e olha as resoluções de novo. Um abraço, turma.